Ora, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão, o podcast que não abre às 6h30 da manhã e que perdeu 2 prémios, é verdade, no Festival Pods. Já tenho aqui comigo José Pedro Silva e Alder Gomes, os três voltámos a casa, porque nós somos muito respeitadores das leis e do que diz o nosso pai tirano António Costa, e por isso queria perguntar antes de mais como é que estão os meus queridos paineleiros desta semana difícil, onde, enfim, fomos nomeados, mas perdemos, e depois todo este clima, isto não está a ser muito fácil para a reflexão e para o próprio dia, diria. Eu só acho que o facto de sermos nomeados já é prémio que baste, pelo menos para mim. Se depois ganhamos ou não, é indiferente. Sim, claro, mas pronto, isso é o politicamente correto. Não é não. Parecia uma miss ele agora. Sim, sim, eu também quero a paz no mundo. E Mas tu, sabes, Zé Pedro, sofreste muito com esta derrota? Eu devo dizer que fui o único que foi e foi bastante bem organizado, agradecemos o festival e tudo mais, mas pronto, tinha assim uma leve esperança que pudéssemos levar o caneco. pronto, eu acho que sendo o ano 2020 um pouco atípico, acho que porventura seria o único em que poderíamos ter ganho alguma coisa, por acaso, não é? Neste caso, Porventura ou pelo Ventura? porventura. E portanto acho que, pronto, não, nesse aspecto 2020 foi um ano normal, o podcast de reflexão não ganha nada, pronto, mas reparem, eu acertei, porque o meu vaticínio era que íamos de facto não levar nada e não levámos. Mas E quando é pronto, assim fica está para tudo o bem. ano. Sim, se calhar foi da Ou palavra não? reflexão. Se calhar foi da palavra reflexão, temos que mudar. Dia de É. turbilhão. Ora bem, então vamos, como hoje não estamos em estúdio e estamos aqui com as nossas carinhas larocas, vamos passar para a nossa reunião de condomínio. Esta semana voltámos a confinar, não é? Este é o primeiro fim de semana das regras do recolher obrigatório mais duro, e vamos falar aqui um bocadinho deste estado de emergência, da conferência de imprensa de ontem do António Costa, também de algumas medidas, não é? Daquilo que António Costa veio a dizer, assumiu culpas, mas depois voltou a dar uma espécie de raspanete a alguns portugueses por tentarem ser criativos e explorar as exceções para escaparem às regras. Ou seja, por tentarem ser portugueses, não é? Exato, por tentarem ser chicos espertos. Eu acho que isto era mais uma boca ali ao grupo Jerónimo Desenrascar, Martins. desenrascar é que é aquela Desenrascar, cena assim. desenrascar. Era mais uma boca, como já muita gente disse, ao grupo Jerónimo Martins, que foi bastante contestado, depois de decidir tentar abrir às 6h30, mas depois toda a gente passou-se com a medida e afinal já não abriram às 6h30. Mas vamos então tentar perceber, até com as imagens que temos tido hoje das várias manifestações. Zé Pedro Silva, isto, como nós já temos vindo aqui a vaticinar, não está propriamente famoso. E a coisa está bastante agreste, e aliás aquilo que nós tínhamos visto nos outros países da malta a manifestar-se e da coisa ficar um bocadinho violenta. Ontem tivemos uma experiência no Porto, hoje a coisa voltou a ficar um bocadinho também violenta. E temos falado muito também deste problema da comunicação entre a DGS e o governo, e as pessoas não perceberem, um dia é uma coisa, no outro dia é outro. Isto está mau, mas a comunicação ontem, não sei se reparaste, de António Costa, continua a haver aquela ideia de os portugueses é que estão a ver, eu disse, vocês não podem andar a fazer isto, senão tal. A comunicação de anteontem, quinta-feira. Sim, a comunicação de António, sim, desculpa. Pois, repara, relativamente à criatividade, o que eu acho muita graça é que eles na primeira apresentação, lá nas medidas, punham uma série de medidas, depois punham entre outros. O famoso entre outros. Ou seja, o próprio governo nas medidas põe uma série de coisas, entre outras. E depois diz, mas não sejam criativos. Entre outros, é suficientemente vago para a pessoa poder imaginar o que é que pode fazer. Eu acho que há aqui, acho uma certa graça ao facto de nós assistirmos noutros países que também estão a enfrentar o mesmo problema que nós, aos chefes de governo a terem e chefes de Estado e de governo, enfim, depende também do sistema naturalmente, mas neste caso falemos do governo, com intervenções esporádicas e mas forte, e cá está-se a passar ao contrário, que é falam todos os dias e desdizem-se. E por isso eu acho que quando dizem que tiveram a planear e depois põem uma medida, recuam. Depois os supermercados também estão fechados, já não estão. Há exceções, não há. Tiveram a planear? O que seria se não tivessem planeado, não é? Por isso, é um bocado esta a lógica. E depois culpar as pessoas,
é daquela... Eu assisto, olha, ainda hoje penso que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro estiveram numa cerimónia religiosa. Em Fátima, não sei. foi? É só eventos. Ontem foi uma manifestação no Porto, onde houve tareia dos restaurantes. Hoje em Lisboa, a mesma cena. Tudo e mais alguma coisa. E depois parece que o bicho só se transmite nas reuniões familiares. É uma coisa, de facto, para mim muito estranha, quer dizer, e a culpa é apenas do comportamento. Tivemos um ministro que disse que não havia um único caso de contágio em transportes públicos. Portanto, eu fazia aqui, sublinhava estas três coisas. Portanto, era o planeamento, que é evidente que não existiu, e era melhor que eles reconhecessem que não tivesse, que não tenha existido, porque se dizem que, se confirma que houve planeamento, então aí nem sequer planear conseguem. Esta questão do Primeiro-Ministro, o Presidente da República agora está muito mais calmo, não sei se vocês repararam. Tá. Por isso simplesmente não aparece. E uma pessoa aprender é sempre de louvar. Mas é o Primeiro-Ministro agora. Todos os dias. Não é todos os dias, é dia sim, dia não. E assistimos, eu dei o exemplo recentemente de Macron, nesta pandemia terá feito 2 ou 3 intervenções, fez agora uma nesta segunda vaga, onde fez uma coisa que foi, anunciou à tarde no Palácio de Eliseu as medidas todas. À noite foi explicá-las a uma reunião, a uma entrevista na televisão, uma extensa entrevista na televisão. Explicou as coisas, explicou o que é que se tinha que fazer e como é que ia apoiar as empresas e as famílias. Pronto. Fez. Com certeza que haverá diariamente em França conferências, explicações, mas o Presidente da República fez uma grande intervenção nesta segunda vaga. E nós assistimos a isto. Fala um, fala outro, diz uma coisa, diz outra. Quer dizer, e depois custa um... Eu ia-te perguntar, porque depois também há aqui, estavas a falar do Macron, também há aqui este problema de repente há as medidas, por exemplo, a restauração está toda, entre aspas, na rua a manifestar-se, e o apoio, o tal apoio extraordinário que vamos falar também hoje, surge muitos dias depois, ou seja, as manifestações já estão marcadas e, portanto, já não consegues evitar que as pessoas vão para a rua, portanto, mesmo aí já é difícil perceber este tipo de comunicação. Era só isto que eu queria acrescentar. É isso. E como é que dizem que houve planeamento? Ou seja, se estivessem a planear, quando isto esteve mais calmo, não planearam um possível estado de emergência e um possível confinamento, e como é que se podia apoiar os negócios que são mais imediatamente afetados? É porque os restaurantes parece que são os únicos que vão sofrer com isto? Não são. São é que de facto aqueles que levam a pancada mais rápida, não é? Porque têm logo que fechar portas e ficam sem faturação naquele dia. Há negócios que têm uma faturação diferente, como é evidente. E portanto tiveram a planear. E então foi no Conselho de Ministros desta quinta-feira que tomaram algumas medidas, e as medidas foram completamente, deviam estar lá, olha, e se fizéssemos aquilo, e se fizéssemos aquilo. Portanto, isto é planeamento. E agora eu ia terminar só dizendo uma coisa, custa de facto, para mim custa, estar-se a bater nos governos quando se está a atravessar crises destas. Custa. Uma pessoa tem tendência a dizer assim, vamos cumprir, vamos ver se isto passa, tudo isso. Mas a verdade é que no nosso caso é muito difícil não criticar e não ser chato, é difícil, quer dizer... A Diretora-Geral de Saúde conseguiu dizer que ficou chocada com as críticas à comunicação. Nós temos que ter um limite, nós tentamos não fazer barulho e não parecer que se aproveita politicamente de alguma forma isto, tenta-se estar calmo, mas de facto é inevitável. Não houve planeamento, não acredito que tenha havido, e por respeito a eles próprios, não acredito que tenha havido planeamento. A comunicação é péssima do Primeiro-Ministro, que pensa que substitui a Diretora-Geral de Saúde, mas é igual a ela, que diz uma coisa e desdiz a seguir. Portanto, é só isto que eu tenho a dizer. Hélder, pegando aqui um bocadinho nesta ideia do Zé Pedro, já tínhamos ouvido Marcelo Rebelo de Sousa a assumir as culpas, e depois outra vez António Costa, que já percebemos que às vezes lhe custa um bocadinho pedir desculpa, disse a culpa é toda minha, porque seguramente fui o mensageiro, aliás, foi o mensageiro que transmitiu mal a mensagem e portanto nada como corrigir a mensagem, mas isto não está há muito tempo de equívocos, foi também uma coisa que eu percebo que seja difícil, e o Zé também estava a falar disso, mas quer dizer, é difícil meter na cabeça das pessoas, por exemplo, como nós, que estamos aqui confinados e a respeitar as indicações e as regras, e depois não criticar as incoerências e ver que, por exemplo, diretoras gerais critiquem, como é que, não, mas isto está tudo bem, como é que há um problema, quer dizer, ao comum dos mortais, quando nós fazemos uma busca na Graça Freitas e vemos que ela desvalorizou o vírus e de repente, ou seja, eu não gosto muito de pegar nisto, mas é só um exemplo por exagero, depois de repente, não, mas está tudo bem, eu nem percebo como há tantos canais de informação, há tanta gente, o que eu percebi foi, há tanta gente, dava já que nem tanta gente falasse, não é? É chato, é aqui uma pessoa depois não consegue. Quer dizer, a democracia é chata. Sim, é um bocadinho isso que nós próprios, às vezes, jornalistas às vezes também temos que ir atrás de desinformação e essas coisas todas.
Mas isto para te perguntar se a própria imagem de António Costa, mesmo nesta conferência, já parece assim um bocado, nem é cansada, é mesmo farto, parece, pá, lá vou ter eu outra vez de fazer isto. Já nem se calhar consegue passar completamente a mensagem que está a tentar, porque no o fim de semana passado foi até à 1 da manhã, ou meia-noite à 1 da manhã, quando estava o país inteiro a falar das eleições. E agora também foi na quinta-feira ou na sexta, já não me recordo, Foi na quinta. foi ontem, Foi na foi na quinta. quinta-feira, quando já estava tudo pronto para ir para a rua. Portanto, isto parece que se torna um bocadinho eficaz. Eficaz? Ineficaz, aliás. Sim, pois, eu acho que há de facto aí uma série de problemas de eficácia na mensagem. O que é, e tu começaste por aí a tua intervenção, quando passaste a bola para mim, nós estávamos habituados a um certo passa-culpas. Toda a gente Que nós próprios fizemos, pelo menos se a eu pedir. admiti aqui esse erro. Nunca mais vou fazer isso, porque acho que é estúpido, não contribui para nada. Não, sim, mas ao nível mais macro, ou seja, habitualmente os políticos o que fazem bem, e isso também faz parte daquilo que é a política, é passar culpas, alijar responsabilidades e dizer que a culpa é daquele menino e não minha. Nós assistimos este mês exatamente ao contrário, que foi o Presidente da República naquela entrevista à RTP, naquele discurso de 1 hora que ele fez à RTP, não deixando o jornalista dizer quase nada, ele aí assumiu-se como o supremo responsável e chamou a si a responsabilidade por tudo aquilo que está a correr mal. O que é bizarro a dois níveis. Primeiro, porque não é verdade que ele seja o responsável supremo, e também o segundo nível é que ele falava mais, parecia estar a falar mais como alguém que tem responsabilidades executivas e não as tem. Portanto, estava ali a substituir-se um bocadinho ao primeiro-ministro e à função que é a função de um chefe de governo e não de um chefe de Estado, que no caso é o que ele é neste momento. Depois, na quinta-feira, há 2 dias, nós tivemos o António Costa a fazer o mesmo, a dizer que, a chamar a si a sua responsabilidade, a responsabilidade toda por isto. Só que, lá está, António Costa não está muito treinado nesta coisa de pedir desculpas, de pedir perdão. Aquele pedido de desculpas que ele fez durante a madrugada nos fatídicos incêndios de 2017 foi arrancada a ferros e não foi um pedido de desculpas genuíno. E nesta quinta-feira, aquilo que me parece é que ele foi um bocadinho atrás da conversa de Marcelo Rebelo de Sousa, resolveu que também lhe ficaria bem e recentraria a divisão de poderes como ela deve ser feita, como ela deve estar repartida, mas logo a seguir diz que sim, a culpa é minha, eu sou o culpado disto, mas na verdade a mensagem não foi bem passada. O mensageiro, mas aqui a questão, e o que interessa perceber é quem é o mensageiro que ele se refere, porque numa primeira análise poderá ser ele próprio, era ele que estava ali a passar mensagens pelo governo, mas também eventualmente seria mais numa primeira, desde que a pandemia começou, na altura ainda epidemia, mas desde que nós começámos a ter comunicações diárias, depois passaram a 3 dias por semana, mas desde que tivemos este esquema das conferências da DGS, tinhas ora a Diretora-Geral da Saúde, ora a Ministra da Saúde, ou Secretário-Geral, ou Secretário de Estado e da Saúde. Havia ali uma série de atores que manifestamente não fizeram bem o seu trabalho. Errar é humano, é natural que numa primeira vaga fosse difícil gerir melhor aquilo. Numa segunda, de facto, nota-se alguma impreparação, porque nós sabíamos que ela viria, não nos Com muito preparámos. mais força também. Com muito mais força. Há aquela questão de que a segunda vaga, havia a esperança de que não fosse tão, que a letalidade reduzisse. Isso é mais ou menos verdade, mas não é verdade, por exemplo, em Portugal, porque o número de fatalidades, portanto, de mortos, não tem vindo a descer, pelo contrário, tem vindo a subir. Sim, há a questão de muitas vezes as pandemias, foi assim com a gripe espanhola, por exemplo. A primeira vaga é de uma certa forma, a segunda é pior e
isso está a acontecer agora também um século depois com a Covid-19, e uma terceira vaga é que poderá eventualmente ser um bocadinho mais branda. Portanto, de facto não há aqui a preparação não parece existir muita, ou se calhar há vários gabinetes a trabalhar, não há uma centralização adequada da informação e as mensagens são muito, muito contraditórias. E o próprio António Costa foi exemplo disso, porque naquela comunicação, depois de 8 horas de reunião de Conselho de Ministros, aquilo que fez foi assumir a culpa, mas depois apontar o dedo e a dizer que... Aos chicos espertos. Exatamente, e às pessoas que tentam... portanto, aquilo não é exatamente Ou seja, o que eu queria dizer no fundo é que estávamos habituados ao passa-culpas, agora parece que nos estamos a habituar à assunção de culpas. Ora, aos meia-culpas. Aos meia-culpas, sim. Exatamente. E vai um atrás do outro. António Costa foi um bocadinho à boleia de Marcelo 2 semanas depois. Talvez não é assim que se governa, eu diria que não é assim que se governa em tempos de pandemia. Ora bem, antes de passarmos aqui para... talvez tivéssemos algo a aprender, de facto, com a comunicação que existe em países tão próximos quanto é o francês. De facto, antes de passar a fazer uma gestão melhor da comunicação, pelo menos. Antes de passarmos aqui para o nosso segundo round de o que se está a passar nos Açores, ainda falar aqui desta polémica que eu referi no início, do Pingo Doce, de Zé Pedro Silva. Isto foi uma medida que nem chegou a ser implementada. Portanto, o Pingo Doce avisou que iria abrir mais cedo, mas depois os presidentes de Câmara, tanto à esquerda como à direita, o que até não deixa de ser interessante, vieram dizer não, isso não vai acontecer. A escandaleira que originou pareceu-te normal ou se as pessoas, e isso eu não consegui perceber se algum de vocês percebeu, que depois diga aqui, se essa abertura mais cedo, que iria contrariar as regras, não é? Porque supostamente era às 8, não era às 6h30, e eu acho que aí é que António Costa se estava a referir da criatividade, não sei se é só uma leitura que eu ouvi e que me parece interessante. Se de facto se houvesse uma compensação para os trabalhadores e as horas, se a polémica teria sido tão grande assim, ou se, pronto, se isto é mais vítima dos tempos que vivemos. Por isso, especialmente com o grupo Jerónimo Martins, que cá não tem tido muito boa fama, não é? Pois, é um bocado desse o problema, não é? Eu acho que o problema foi ser o Pingo Doce. Olha, eu estou à vontade porque eu não sou cliente. E nem sou cliente nem sou fã, mas de facto o Pingo Doce e a Jerónimo Martins, o grupo, estão sempre a levar porrada por tudo e por nada. Uma das candidatas a Belém é uma das grandes difamadoras do grupo Jerónimo Martins. Portanto, eu acho que foi mais por aí. Agora, para mim a questão é muito simples, se porventura nenhum trabalhador fosse pressionado, obrigado, coagido a entrar mais cedo ou ter que deixar a família em casa, crianças, tudo para ir trabalhar, para abrir a loja, na minha opinião, como a ideia era, concentraram isto tudo num período muito curto, porque não nos esqueçamos que na altura os supermercados iam fechar às 3, às 13. Sim. Portanto, aqui a ideia era, em vez de ser um horário curto, onde se vai concentrar muita gente, e a verdade é que se concentrou, vocês hoje andaram na rua, viram que os supermercados estavam todos com fila. Sim. Portanto, havia essa... E havia fila hoje de manhã, sendo que se pode ir às compras, tanto quanto sei, a outra hora. Porque é uma das exceções, é o abastecimento, não é? Portanto, quando havia aquela concentração horária, eles entenderam que iam abrir umas horas mais cedo. Eu não vejo qualquer problema nisso, qualquer. Sobretudo não, é uma condição, se ninguém fosse obrigado. E há muitos anos, quando eu tive um ofício em que havia trabalhos por turnos e aos feriados, toda a gente se atropelava para querer ter o que ninguém supostamente quer, não é? Quem é que quer trabalhar, por exemplo, em turnos da meia-noite às 6 da manhã, ou quem é que quer trabalhar nos feriados? Supostamente ninguém. Pois, mas recebe-se o dobro. Nos turnos não, mas nos feriados recebe-se a dobrar. E portanto toda a gente se atropelava para ver quem é que na escala ficava com aqueles horários. Ou seja, eu não sei se houvesse uma compensação, se houvesse mais rendimento, fosse o que fosse, não sei se não havia uma corrida para aquele horário da manhã. Não sei. Sei que, obviamente, pela lei não podiam obrigar os trabalhadores a mudar o horário assim. Agora, em termos filosóficos, práticos, eu acho que foi uma cadeia de supermercados que disse, espera aí, vocês tomaram aqui umas medidas importantes, mas cá há uma concentração horária onde se vai juntar mais gente do que seria suposto, nós podemos abrir mais cedo. Acho que era esta a intenção.
Portanto, mas logo sai tudo cá para fora a dizer que o Pingo Doce quer explorar e não sei. Epá, com todo o respeito, são imbecilidades, não há outra coisa a dizer. Mas tem graça ter sido uma coisa, como eu estava a dizer, que foi criticada um bocadinho tentada. Claro que é sempre uma coisa mais à esquerda, mas, por exemplo, aqui Carlos Carreiras também veio muito indignado, portanto, acabou Não por sei qual é, contagiar todo, sim, eu todo o não sei qual espectro é que, político. eu não sei qual é, que é a ideia do Presidente da Câmara de Cascais, não sei se é por causa do comércio local, não sei das lojinhas mais pequenas de mercearias que iam ser afetadas. Eu não faço ideia. Sei que teria sido uma medida com muito pouca expressão, porque seria residual. Os clientes que iam entrar naquela 1h30, entre as 6h30 e as 8h, seria residual. Mas se calhar se fossem 100 ou 200, já eram menos 100 ou 200, nas horas das 8 às 13. E por isso, lá está, e aí dizes e bem, foi muito aproveitado politicamente. E o Pingo Doce fez uma coisa, eu volto a dizer, nem sou fã da marca, nem sou cliente, mas o Pingo Doce fez uma coisa que para mim foi bem feita. Foi fazer aquele comunicado a dizer, ok, calma, não querem, não há. E depois nós vimos hoje as pessoas nos supermercados e as filas gigantes. É assim que está bem. É pá, pronto. Opa, eles fizeram muito bem. Ok, tudo bem, a gente não abre. Se não querem, a gente não abre. Hélder Gomes, estás aqui de acordo com o Zé Pedro Silva ou achas que isto foi uma chica espertice do Pingo Doce para fazer mais umas coroas? Quer dizer, o Pingo Doce tem, e o grupo, o Jerónimo Martins, tem esta reincidência, não é? Sempre que há ali uma oportunidade de negócio extra, foi assim no 1º de Maio e há uns anos isso levantou grande polémica, eles atravessam-se com estas medidas e depois são muito criticados, é natural, eu também não sou exatamente um cliente assíduo, não tenho cartão do Pingo Bem, Doce. nitidamente não vamos ter o patrocínio do Pingo Doce, portanto Não, vamos não, não. tentar um continente ou um mini Não, não, preço sei, para a próxima. não sei, nós estamos a ser honestos, porque não tem a ver com, Sim, não tem a ver com simpatias, não é? sim. Eu Desculpa, não, Hélder, continua. não, sim, mas eu acho que as críticas vêm muito do histórico que o Pingo Doce e o grupo têm, no fundo, é de tentar contornar para milhar mais uns trocos e, de facto, não se pode condenar uma empresa ou um grupo por querer ganhar mais dinheiro. Mas desculpa lá, mas quem é que nos diz que esta 1h30 seria mais rentável? Porque há outros custos associados, não nos podemos esquecer. Mas Se tu tiveres os custos de abrir 1h30 mais cedo, a todos os níveis, se forem lá comprar meia dúzia de patacas, como eu digo, nunca seria enchentes às 6h30, como é evidente. Sinceramente, não sei se é negócio. Para eles concentrado, aquilo vai tudo, não é? Portanto, então tu achas que não o sei, eu Pingo estou a dizer em Doce, termos operacionais. Era preciso, em era termos preciso que um gestor. operacionais, com certeza que desde a conta da luz, destes custos, esses tais custos operacionais que estão envolvidos em ter mais 1h30 do que os outros, com certeza que, admito eu, e acho que isso é legítimo admitir, quem decidiu aquilo estava a contar que naquela 1h30 os custos operacionais de estar aberto mais 1h30 iriam ser compensados pelas compras que iriam ser feitas pelas pessoas que corriam àquelas superfícies Não, eu naquela sei, hora e meia extra. eu estava só a dizer que não me parece nada que seja uma questão de negócio. Até porque, repara uma coisa, como nós temos uma coisa muito boa, apesar de haver quem seja contra, como nós temos uma coisa muito boa que se chama concorrência, muito provavelmente outras marcas iam atrás, muito provavelmente iam abrir também às 6h30. Ou seja, apareceu-me aqui, entretanto, uma mensagem A dizer que correndo temos, contra. sim, temos 11 minutos, não sei porque da outra vez tivemos o tempo todo. Não sei o que é que temos que alterar desta vez, mas Mas pronto, também enfim. podemos interromper e voltar a fazer. Mas apenas para concluir, a concorrência com certeza que ia levar a que os outros abrissem também 1 hora mais cedo. Isto para dizer, não me parece, e os Pingo Doce sabem o que é a concorrência, portanto, não me parece mesmo que a ideia deles fosse vamos aqui inventar uma coisa para ter mais 1h30 relativamente aos concorrentes. Não, os concorrentes podem ter. Se eles pudessem, os outros também podiam. E em termos operacionais. O meu ponto não é esse. Eu acho que é legítimo pensar, ou é compreensível que qualquer superfície comercial queira ter mais 1h30 de potencial lucro, não é? É absolutamente legítimo. Nem sequer estava a pensar do ponto de vista concorrencial. Estava a dizer que, de facto, eu também gostava de já agora ver se aqueles funcionários seriam de alguma forma compensados por estarem a trabalhar mais aquela 1h30, por estarem a entrar mais cedo do que é habitual e isso
lamentavelmente o Pingo Doce não tem também um bom histórico mas também não tem o Continente, não tem outras superfícies, portanto a concorrência também não pode atirar muitas pedras ao Pingo Doce. Acho é que, num caso e noutro, acho é que é uma questão de reincidência e de eventualmente má opinião pública, ou de má imprensa, ou de má opinião publicada relativamente àquilo que eles já têm vindo a fazer nos últimos anos. Olha, o que eu se calhar sugeria é que parássemos esta gravação e reiniciássemos outra, porque acho que não vamos conseguir. Isto já é uma série da Netflix, praticamente, não é? Pois é. Portanto, Sim. isto é o primeiro episódio agora da segunda temporada, Sim. agora vamos para... Portanto, se calhar interrompemos e já voltamos, digo eu, não sei. Acho isso ótimo. Ora, muito bem, bem-vindos à segunda parte do dia de reflexão, da primeira parte, da segunda parte, da terceira parte do dia de reflexão. Ainda estamos aqui na reunião de condomínio e agora vamos. E agora o gato apagou-me o que não era suposto. Portanto, cá estou eu outra vez. Vamos aqui falar o que se está um bocadinho a passar com os Açores, também estão a tentar apagar a luz, não é? Este é o nosso segundo round, tivemos aqui algumas novidades esta semana, pelos vistos PSD. Já afirmou o tal acordo de incidência parlamentar com o Chega, o CDS e o PPM também. Tivemos aqui algumas notícias a dizer que Marcelo foi quem, entre aspas, precipitou que isto fosse feito assim, portanto não queria dar uma de Cavaco quando foi na altura com o Passos Coelho, que depois deu a tal geringonça. E há aqui algumas coisas que nós vamos perceber aqui com o Hélder e com o Zé Pedro, que foram acontecendo, desde os tweets de Rui Rio e de André Ventura, com aquela coisa do fascismo, desde as cartas da carta da personalidades de direita, um bocadinho de Samuel Lúria, até o Henrique Raposo, que foi escrita no Público, sobre a clareza que defendemos, e depois também tivemos outras entrevistas, como a do vice-presidente do PSB, o Nuno Moraes Charmente, que admitiu que o Chega tem posições xenófobas, mas que não há acordos nacionais. Isto é talvez a coisa mais interessante que nós vamos, acho eu, discutir neste segundo round, porque Rui Rio e o PSD têm dito claramente que não há um acordo nacional, mas eu depois estive a ler alguma imprensa e há aqui coisas interessantes, por exemplo, algumas das coisas que eles acordaram, por exemplo, a redução dos deputados, são coisas que precisam de ser levadas ao Parlamento Nacional, portanto, à Assembleia da República. Mas, Zé Pedro, daquilo que viste, depois já falamos nas outras coisas, tu continuas na defesa que isto é uma boa ideia, principalmente para capturar o Chega. Primeiro, se continuas, depois de tudo o que leste e do que ouviste, se isto continua a ser uma boa ideia para que o Chega não cresça, ou se, tendo em conta mesmo das posições que tanto André Ventura como Rui Rio foram admitindo, se já te parece que, na verdade, é Rui Rio que está a ser capturado por André Ventura. Sabes que a minha questão não é tanto que o Chega não cresça. Estou-me, aliás, um pouco borrifando para o Chega. A questão é mesmo essa. A questão é que, para quem prefere ver partidos moderados de centro a governar, é isso que eu quero. Portanto, não, o resto é um pouco indiferente. Quero é que se fortaleça nessa zona política e aí todas as outras ficam arrumadas. Portanto, não, esta preocupação com o Chega, que é praticamente neste momento uma novela política, porque, e vai-se muito além do que eu dou um exemplo, as horas que tem o Chega na opinião pública e nas televisões é absolutamente ridícula, e nas redes sociais, que é importante, absolutamente ridícula. Depois pega-se sempre nas mesmas coisas, na extração química, só para dar aquele toque enfim. Temos que ver que a extração química, hoje há aquela notícia que até tu próprio, José Paiva, partilhaste, de Espanha, mas não é só isso, a extração química está em... Do Podemos, não é? Eu não me lembro se tem alguma posição de dirigente no Podemos, mas vi que foi uma sugestão. É a Ministra da Igualdade, sim, mas está em inúmeros países, está em democracias, está, portanto, mas cá em Portugal está-se a falar muito do que é extração, e sobretudo por causa do artigo do João Vidal Tavares, e portanto da questão da extração química na comparação com as 35 horas. Pronto. Portanto, para dizer que está-se aqui a dar uma importância, de facto, que não devia estar a ser dada àquele partido, porque não tem essa relevância. E, portanto, o que eu acho que aconteceu bem nos Açores é que o Chega não está no governo dos Açores, o governo dos Açores não é um governo racista, não é um governo xenófobo, não é um governo antidemocrático.
E isso é que é preciso dizer várias vezes, em vez de se dizer o contrário, em vez de se fazer, às vezes parece, sinceramente, o que eu vou lendo, seja em artigos, seja nas redes sociais, criticam muito o Trump, mas são iguais. Porque fazem da mentira, é a pós-verdade, e repetem aquilo à exaustão. O Chega não está no governo dos Açores, e o que está no governo dos Açores é uma coligação de centro-direita, e é uma coligação de centro-direita que, oxalá, consiga ter sucesso, consiga melhorar a vida dos açorianos, por exemplo, não ficando sem luz de repente, que é uma coisa que por acaso lá acontece muito, não é? Lá não são os gatos, e tu não me estavas a ouvir, mas eu estava a falar da tua... Estão-me a boicotar sempre. Eu é que estou quase a dizer chega aos gatos. Exato. E portanto, se essa coligação de centro-direita tiver sucesso, há uma coisa que vai ser certinha, que é o Chega cairá a pique nas eleições, porque estes partidos, não é só o Chega, mas partidos como o Chega, crescem com a revolta, com a insatisfação, com as injustiças. É aí que as pessoas vão procurar um bocadinho quase de cabeça perdida, como galinhas, estas, enfim, experiências um bocadinho assustadoras. E por isso é que eu digo, o que aconteceu nos Açores é completamente democrático, na minha opinião. Desde logo porque se quebra um regime que já ia com... Um regime, não, enfim, uma liderança que já ia com 20, ajudem-me, 4, 27 anos. Eu acho que era 21, mas não tenho a certeza. 21. 20 e picos. A alternância democrática é das coisas mais, é dos princípios mais básicos. Toda a gente está sempre a defender. Há aqui um caso e dizem que não. Portanto, corta-se aqui com mais de 2 décadas do mesmo partido a governar. Há uma alternância para o centro-direita. Para o centro-direita absolutamente democrático, não racista, não xenófobo. É evidente que esse governo só consegue governar com o apoio de um partido, que é o Chega, que era indispensável para a maioria parlamentar. Mas volto a dizer, não governa, não está no programa. E, portanto, eu sinceramente não consigo perceber porque é que se está a gritar fascismo por todo lado. E está-se a inventar uma coisa que não existe. E muita gente está a lutar contra o crescimento das extremidades, para mim, de um lado e do outro, e há outros que estão a fazer o contrário, que é pôr todos os dias aquilo em cima da mesa, e isso sim dá-lhes força. Agora vou-vos dizer uma coisa, nos Açores, se porventura não tivesse existido este acordo, se não tivesse existido este governo, íamos para eleições novamente. O que é que acham que aconteceu ao Chega? Mas há alguma dúvida que subia? Se houvesse uma crise política? Subia! É evidente que subia. Portanto, a minha pergunta para quem está nesta luta contra o que aconteceu nos Açores é: querem que o Chega cresça? Porque com crises políticas destas, que era o que aconteceria se não houvesse governo, o Chega crescia, reforçava-se. Não vejo qual é a dúvida. E depois aparecem personalidades que primeiro têm que clarificar porque é que são personalidades. A fazer aquelas cartas, porque a direita tem este problema. A esquerda tira-se o chapéu à esquerda, porque a esquerda em Portugal é bastante unida. É sempre unida. É difícil ouvi-los a irem uns contra os outros. É muito difícil. E quando estão uns contra os outros é teatro, não é? É aquele jogo de forças para depois estão todos, no final, estão todos amigos. Mesmo dentro do PS, que há várias fações. Vocês alguma vez ouviram as fações à agulha? Agora com Ana Gomes vai aparecendo qualquer coisita, mas é sempre muito suave. À direita é sempre, vão logo para os jornais dizer, fazerem-se de, não tem nada a ver com aquilo. É sempre. E isso prejudica, de facto, o crescimento da direita democrática e de centro. Critica, porque é aí que as pessoas aparecem. As tais personalidades deviam estar, não tenho nada de dúvidas, caladas. Estão quase todos eles fora da vida política. Saltaram para empresas, são advogados com sucesso, têm toda a legitimidade. Mas depois, de vez em quando, lembram-se de escrever só, a dar a entender que o líder do PSD, que é um partido de centro-direita democrático com uma história gigante na democracia portuguesa, é um fascista. Que é o que eles querem transmitir. E escrevem um texto a dizer, eu não sou, mas ele é. Vão para a merda. Olha, mas diz-me só uma coisa, pegando um bocadinho no que tu estás a dizer, porque aqui houve vários artigos bastante interessantes, quer no Expresso, quer no Observador, sobre isto, a contar um bocadinho dos bastidores desta negociação. E André Ventura, parecendo que ganhou, acabou também um bocadinho por perder, porque aquela proposta da revisão constitucional e todas estas coisas que estamos a falar, da castração química, da prisão perpétua, isso tudo acabou por cair no acordo. A minha questão é, a percepção pública, e pegando um bocadinho do que tu estás a dizer,
parece que houve uma certa vitória de Rui Rio, mas ele próprio não sabe cavalgar essa tal vitória, porque o que eu vejo e do que leio é que todas as exigências que André Ventura, ou quase todas, fez, caíram, pelo menos as mais hardcore, caíram no galheiro. Não sei se poderão voltar, eventualmente se o chega a crescer, mesmo a nível autárquico e a nível nacional. Mas o que me dá a entender é que, por um lado, parece que o Rui Rio conseguiu pôr André Ventura no bolso, mas por outro perdeu toda e qualquer credibilidade. Claro que aquela carta, como tu estavas a dizer, não significa Mas toda a houve, direita tradicional. mas estás a esquecer que isso acontece eu concordo com o que estás a dizer, mas isso acontece porque, para já, ele está a levar de todos os lados. E é o que eu digo, que à esquerda eles são muito mais sossegadinhos, estão todos muito mais com o mesmo objetivo. O objetivo em 2015 era devolver os rendimentos, acabar com o Passos Coelho, e portanto todos se uniram. Neste momento que a direita tem obviamente que querer governar, isso é evidente, não é? Mas há quem escreva até que o Rio quer chegar ao poder. Pois, claro. Portanto, a direita quer governar e, portanto, tem que fazer por governar. E isso não é a qualquer custo. Mas o que acontece é que eu volto a dizer, o governo dos Açores não é racista, não é xenófobo, não é antidemocrático, não é nada disso. E o acordo é perfeitamente constitucional. Portanto, isso acontece porque Rui Rio está a levar uma porrada que António Costa, por exemplo, não levou. António Costa, e podia ter levado, porque o acordo, Costa chega ao governo com um acordo de incidência parlamentar em que engloba o apoio de trotskistas, leninistas, maoístas, portanto, ele vai buscar esse apoio todo. Costa é um deles? Não, não é. Nem nunca ninguém o acusou. A única pessoa que falou contra o acordo de 2015 e que pôs algum problema a António Costa foi Sócrates, que apareceu a dizer que jamais em tempo algum faria aquilo e se tivesse perdido as eleições, perdia as eleições. Mas Costa é um cavalheiro que está meio preso, portanto, e que está um bocadinho, vamos lá ver, está com uma imagem um bocadinho em baixo. Mas foi o único. Rui Rio tem um problema, que é de todos os lados. De todos os lados. Aparecem, a imprensa foi consultar todos os ex-presidentes do PSD, já o que é que achavam. Mas alguém foi ver o que é que os ex-presidentes, o que os ex-secretários do PS achavam do acordo? Ninguém foi ver. Portanto, Costa conseguiu fazer o que fez com toda a paz. Rui Rio está debaixo de fogo. De todos. E eu sinceramente não consigo perceber. E depois, só antes de passar para o Hélder, há outra pergunta que eu não fiz da outra vez, que foi aqui pegando na tua ideia de que os extremos são muito, não digo iguais, mas muito parecidos, se da tua visão e da visão de algumas pessoas, António Costa fez mal em dar o braço ao PCP e ao Bloco, o PSD deu agora, passou essa tal linha vermelha. Portanto, quer dizer que a partir de agora não há propriamente linhas vermelhas nos nossos partidos, não é? Sim, E isso pode não ser muito positivo, tendo em conta as outras experiências, quer na Alemanha, quer em França, onde a partir do momento em que se deu o braço aos extremos, e neste caso mais aos extremos à direita, eles cresceram sempre. A ideia que se compara é com Espanha, toda a gente está a falar da questão espanhola por causa do PP e do Vox, mas esquecem-se Por de exemplo, coisas. por exemplo. Mas esquecem-se que quando isso aconteceu, o Vox tinha sido ignorado já durante muito tempo e já tinha imensa força. Esquecem-se desse pormenor. É que esquecem-se do pormenor que o Vox, quando consegue isso, já é um partido com imensa força, muito mais que o Chega, não tem nada a ver. E o Vox foi, e o Abascal foram ignorados durante muito tempo, como querem aqui que se ignore Ventura. Portanto, essas comparações têm que ser feitas, têm que ser bem feitas, e não estão a fazer bem. Não é? O que foi que estão a dizer que vai se passar em Portugal, o que aconteceu em Espanha, mas depois estão enganados, porque em Espanha ignorou-se o Vox, ignorou-se a extrema-direita durante muito tempo demasiado, na minha opinião. Por isso essas comparações são, enfim, eu não comparo a extrema-esquerda com a extrema-direita, são coisas diferentes. Acho é que são partidos que têm nas suas fileiras, nos seus programas, muitas vezes, programas nem tanto, mas na sua matriz ideológica, têm muitas vezes ideologias ou, enfim, crenças que são profundamente democráticas. Depois há a questão fala-se de Ventura e da Le Pen. Depois temos também à esquerda, temos o apoio a regimes que são, enfim, regimes que têm presos políticos, por exemplo. Portanto, estão bem uns para os outros, aí eu não tenho nada de dúvidas. O que Costa fez, conseguiu fazer com toda a paz, Rui Rio não está a conseguir fazer, mas o objetivo dos dois foi governar com os programas deles. Costa governou e disse em alto e bom som que quem vai governar é o PS, com o programa do PS, disse isto várias vezes, como quem diz, não são estes senhores que vão governar, estejam descansados. Pois agora o Rui Rio só tinha de dizer isso. Quem vai governar os Açores? PSD, CDS e PPM. São esses que vão governar e é esse o programa. Hélder, pegando um bocadinho aqui o que o Zé está a dizer, o Chega, faço a mesma pergunta, se o Chega acabou por ser metido no bolso de Rui Rio, e tendo em conta que é um partido que não se pode dizer propriamente que seja um partido de causas, ou que tem um programa, não é? Mas já rasgou o programa, portanto muda muito. Há vários partidos que mudam de posição, mas este é mais visível pelo ruído que André Ventura traz. A pergunta que eu te faço é se acreditas, depois de tudo o que leste e dos tweets e das cartas, se acreditas de facto que esta que pode ser uma vitória
da direita moderada, dando a mão à direita extremada. Não, A eu mão acho com incidência parlamentar, vá, com acordos de incidência parlamentar. não, eu acho que se alguém meteu alguém no bolso, foi Ventura que meteu o Rui Rio no bolso. Porque lá está, Lá neste está. momento. Aí os Neste momento gatos, tu outra persistes. vez. Exato. Mas eu espero, eu aguardo. Mas devia Eu ter sido guardo. ela, vai ficar sem luz agora. Agora devia ter sido. Mas viram como eu tossi exatamente no momento, Foi, portanto eu eu posso estava. ter Covid, mas não ficou gravado. Exato. Bom, o que se passa é que eu acho sinceramente que quem meteu alguém no bolso foi Ventura, que meteu Rui Rio no bolso, porque para bem ou para o mal, e aí eu só vejo aqui coisas más, Rui Rio será sempre o líder partidário, no caso o líder do maior partido da oposição, portanto tem bastantes responsabilidades, ou responsabilidades acrescidas por ser o líder do maior partido da oposição. Foi ele quem trouxe o Chega para uma solução de incidência parlamentar, de incidência na Assembleia Legislativa dos Açores. Eu acho que isso é muito problemático, nós já nos temos fartado de falar do assunto e das comparações entre a extrema-esquerda e a extrema-direita, mas há uma questão que, apesar de tudo, eu gostava de lembrar, é que o muro de Berlim está a tentar ligar já há muito tempo ao Dr. Rui Rio, ele não atende o telefone e não percebe que, de facto, o muro já caiu. E o muro já caiu e se, concordando até, não concordo totalmente, mas dando até de barato aquilo que o Zé Pedro disse relativamente ao PCP e ao Bloco de Esquerda, a verdade é que eu gostava mesmo muito que eles aproveitassem estes últimos tempos para reverem uma série de posições de apoio a regimes que torturam, perseguem, matam, e gostava mesmo muito. Não me parece que isso vá acontecer, embora eu gostasse que acontecesse. A nível interno, não me parece que eles representem especial ameaça ou ameaça de todo. Só mesmo alguém À esquerda, quando falas das pessoas que estão à esquerda que apoiam esses, neste caso Bloco e PCP. Sim, quer Só dizer, para ficar claro. Sim, tu não vês o Bloco ou o PCP a nível interno e para o consumo doméstico. Eu sei que um partido não é só isso, mas para consumo doméstico não vês um partido ou outro com proclamações que todos sabemos serem inconstitucionais e atentatórias contra os mais básicos direitos humanos. Portanto, em relação a isso, eu acho que o Rui Rio revelou, apesar lá está, ele também faz proclamações, não é só Ventura, apesar das proclamações de ser um líder que vai estar do lado do governo em tempos de pandemia, porque é uma situação muito complicada, o que revelou na realidade, é ser um líder fraco, sem espinha, que na primeira oportunidade de acabar com essas 2 décadas de governação socialista nos Açores, salta para um acordo a qualquer preço. E aqui a questão é mesmo... Deixa-me só fazer-te aqui um exercício. Quem disse a frase "não há racismo na sociedade portuguesa"? Foi Rui Rio. Pronto. Pronto. Isso Portanto, talvez esclareça também esta posição de Rui Rio. Eu sei que estou a ser mauzinho, mas as incoerências também, os equívocos e as incoerências também não podem ser só à esquerda. não, Rui claro. Rio também, ou seja, o que eu estou a dizer, e o Zé Pedro, eu percebo da questão da comparação de António Costa e da boa imprensa e má imprensa, mas depois Rui Rio tem estas coisas que depois vão ser ligadas ao que André Ventura diz, basta comparar até a nível comunicacional das redes sociais, onde foram apanhados a dizer exatamente a mesma coisa. Rui Rio tem feito Às vezes isso. parece que André Ventura está a gozar com a cara de Rui Rio. É a minha percepção, às vezes. Pois, por isso é que eu acho, e comecei por dizer que foi André Ventura que meteu Rui Rio no bolso. De facto, Rui Rio nos últimos dias tem feito uma série de tweets e tem brincado com esta conversa do fascismo, como se fosse. Eu até acho que podemos fazer humor, acho mesmo, com quase tudo, mas acho que um líder da oposição ir para o Twitter, tentar perguntar em tom jocoso como é que está isto do fascismo em Portugal, após o acordo o aperto de mão, se existiu ou não, existiu pelo menos politicamente, existiu ali um aperto de mão com André Ventura. E André Ventura não é de facto uma pessoa
muito frequentável, apesar de há uns anos fazer parte do PST, como todos nos lembramos. E esta questão da carta aberta das 54 personalidades, eu acho que em relação a isso eles têm toda a legitimidade, e acho que o Zé Pedro também não quer tirar-lhes a legitimidade de se pronunciarem, e acho que é marcar uma posição na qual eu me revejo. Eu revejo mesmo muito, também não concordo, por Pois, exemplo. claro, mas isso é justamente, sabes, só o facto, deixa-me fazer só esta provocação, mas Sim. eu acho muita graça, só o facto das pessoas que se conseguiram rever naquela carta diz tudo sobre ela, eu acho que é a parte mais curiosa, porque a carta deles foi usada durante toda esta semana para os adversários do acordo nos Açores à esquerda. E eu acho que isso tem uma certa, porque eles não explicaram na carta quais é que são aqueles receios que eles não têm receios nenhum, não é? No fundo eles querem, é um conjunto de pessoas que querem aparecer, a minha comparação é sempre com o Lobo Xavier, são pessoas que estão fora da política, mas querem ser os senadores, não é? Que vão lá de vez em quando mandar os seus bitites e tal e coisa, querem fazer isso, mas é curioso que quem se revê na carta, de facto. Sim, e eu revejo-me na carta, não podendo ser um subscritor da carta, porque não sou, não ando pelo PSD nem pelo CDS. E além de mais tenho uma profissão que me impede de subscrever uma carta daquele teor. Mas eu compreendo essa tomada de posição. O que eu compreendo menos é se de facto Rui Rio tinha tantos problemas com a solução arranjada à esquerda em 2015. Eu até acho que não houve assim tanta. Nós perdemos um bocadinho a memória e eu próprio tenho esse problema grave, mas há 5 anos António Costa não foi assim tão poupado a críticas relativamente ao acordo que fez com o Bloco de Esquerda. À esquerda foi, à direita não, à esquerda foi Não, completamente poupado. tiveste o Assis, mas não foi a voz única, não foi a voz única de. Assis e Sócrates. Assis e Sócrates, não Sim, tiveste mais. e eventualmente, se Podes tivéssemos sentir agora. pessoas a dizer que não era o que desejavam, mas não tiveste este ataque, não tiveste esta perseguição para ir ver o que é que Sérgio Sousa Pinto. Pá, e a questão é essa, é que se nós formos a esgravatar, e eu estou só a esgravatar na memória, mas se nós formos a esgravatar aquilo que se passou há 5 anos e de há 5 anos para cá, nós já temos aqui 3 nomes do PS. Então, à direita tem 57, então, ou 50, não sei quantos. 54, certo. 54. Sim, o que me parece é que, o meu ponto aqui é, se Rui Rio considerava a geringonça um erro, porque é que então avança para o seu simétrico à direita? Se Rui Rio considera, deixa-me só terminar, se Rui Rio Sim, estou a concordar contigo, esse foi uma das coisas até que nós discutimos em Era o Zé off. Pedro, que antes de coçar o olho estava já a preparar-se para falar. Se Rui Rio considera que o PCP é equivalente ao Chega, porque é que governou alegremente na Câmara Municipal do Porto? Esse é um ponto em que tu queres pegar, já percebi. Em coligação com o da Câmara do Porto estou CDS. nas tintas, eu estou a ponto anterior, mas que liga com esse, sim. Pronto. Rui Rio governou alegremente na Câmara Municipal do Porto, em coligação com o CDS e o apoio do comunista Rui Sá. Portanto, com um pelour e tudo, segundo percebi. Pronto, do ambiente, exatamente. Portanto, a mim chateia-me um bocadinho que há 4 meses o Rui Rio tenha dito que, as palavras são exatas, se amanhã, isto há 4 meses, se amanhã o Chega tiver 10 ou 12% e o CDS recuar para 2%, não me adianta ter simpatia pelo CDS porque o CDS não tem força. E foi na altura que disse a célebre frase que se por acaso o Chega se moderasse, ele naquele momento o Chega não era um partido moderado para ele, mas entretanto 4 meses envolvidos e aberta a oportunidade aparentemente já é para Rui Rio, que esta semana falou dos compromissos para o Chega a votar favoravelmente o governo da tal Aliança Democrática nos Açores. E fê-lo de uma forma que me parece a redução ao absurdo, que é uma figura que Rui Rio tem recorrido muito nos últimos dias, que é, e estou a citar, fazer uma proposta de redução dos deputados regionais, isto é fascista? É de extrema-direita? Pergunta ele. Baixar a incidência da subsidiodependência nos Açores, é uma proposta fascista? Querer baixar o número de pessoas com rendimento mínimo garantido e terem emprego e trabalho e rendimento? Pergunta ele. Outra pergunta, criar um gabinete de luta contra a corrupção, é fascista lutar contra a corrupção? Só queriam provavelmente que eu dissesse assim,
Eu era contra a corrupção, mas quando descobri que o Chega também é, eu passei a ser a favor da corrupção. Tem muita graça esta questão dos gabinetes, porque nós aqui, eu não sei se foi o Zé ou se fui eu ou o Hélder, mas nós estamos sempre a criticar o gabinete de estudos e o gabinete não sei o quê, mais de parte do PS. E agora a direita também está com a coisa dos gabinetes. A questão é que esta semana Rui Rio mostrou com estas perguntas, isto aqui da redução de deputados, isto é fascista, isto é de extrema-direita, lutar contra a corrupção, isto é fascista, isto é de extrema-direita, a questão do RSI, isto é fascista ou de extrema-direita? Não, não é. No entanto, eu lembro-me de há uns meses, termos falado a propósito da morte do Freitas do Amaral, é isso? Ajuda-me Sim, lá, Zé Pedro. provavelmente, sim. Tu disseste, vinha ontem a conduzir a regresso do trabalho e eu lembro-me dessa nossa conversa, até mesmo no dia de reflexão, a dizer que quem tinha mudado não tinha sido Freitas do Amaral, mas tinha sido o CDS, daí tu compreenderes que ele depois fosse para integrar-se um governo do Partido Socialista. Eu acho que aqui o que mudou não foi o Chega, o que mudou foi de facto o pensamento do Rui Rio, se é que existe, que provavelmente está pressionado pela ala mais à direita dentro do PSD, que nunca iria perdoar-lhe o facto de ele, na primeira oportunidade que teve de interromper uma governação de 2 décadas socialista nos Açores, não saltar lá para dentro. E isto... Para terminar, e tenho sim, que passar a bola ao Zé. Entendam, quer dizer, eu tento fazer este exercício. Eu estive na convenção do Chega em Évora, nós falámos disso na altura, e o Chega não se moderou porque não há forma de o Chega se moderar. Mais depressa se cria outra sensibilidade, outro partido mais ou menos radical. Já está a ser criado, não é? Dos dissidentes do Chega, segundo percebi. Pronto, exatamente. É um partido sem convicção, sem linha programática, que vai vogando ao sabor do vento e olha, vai dando tachos contra os quais diz bater-se. Não me parece, isto também vai ser vai ser uma arma de arremesso contra André Ventura, esta questão de serem um partido antissistema, eles fazem completamente parte do sistema e na realidade o Chega é cada vez mais, e afirma-se cada vez mais um partido que namora todos os dias com o fascismo, mas também, e cada vez mais também, com o taxismo. Rio não ter percebido isso e os teus gatos não terem percebido que estamos a trabalhar é uma coisa que me causa alguma apreensão. Deixa-me só terminar com isto. Porque, Hélder, vá então. Deixa-me só terminar com isto, porque entretanto o Expresso revelou que não foi apenas o PSD a assinar um acordo com o Chega nos Açores, foi também o CDS e o PPM. Só a Iniciativa Liberal, que esta semana levou um puxão de orelhas do ministro Augusto Santos Silva por causa da sua gravata açoriana. O seu antigo presidente assinou a carta, tem muita graça. É verdade, o que foi estudar para o Vietnã, não é? Pronto, sim, mas a Iniciativa Liberal recusou assinar o documento que é de incidência parlamentar e que é válido para toda uma legislatura. Eu só queria recordar que o CDS de Assunção Cristas não permitiu que a coligação com o PSD a apoiar André Ventura nas autárquicas para Loures, retirou-se quando André Ventura teve aquela conversa sobre os ciganos. Mas a Assunção Cristas trata muitos defeitos, o que me parece é que o Chicão revelou aqui um sentido de oportunismo, tal como Rui Rio, que só me faz pensar, ok, tanta coisa e afinal Cristas é que originalmente tinha razão em relação ao tratamento de André Ventura. Zé Pedro Silva, sei que queres responder a isto tudo, mas só deixa-me mandar-te só aqui uma bucha, pegando numa ideia, vai-me apagar a luz outra vez, e eu agora, olha, vou fazer com a luz apagada, já me levanto. Só fazer a pergunta que é, nisto que o Hélder estava a dizer, do Chega a mudar muitas vezes de opinião e de programa, etc., quando fazemos aqui a comparação com o PCP, e o Bloco de Esquerda e o PCP já são partidos antigos, e entraram no sistema, na vida parlamentar e na vida democrática, com incidência parlamentar, incidência autárquica, se tu acreditas que o Chega, que ora dia sim, ora dia não, vai mudando as suas opiniões, ao contrário, por exemplo, do PCP, quando muitas vezes é acusado de ter a mesma cassete, não é, durante anos, se acreditas que o Chega também vai conseguir
entre aspas, democratizar-se ao ponto de fazer parte regular, como tem sido o Bloco e o PCP. Ou seja, vai ter que largar todas as coisas xenófobas e racistas, que eu sinceramente não acredito, mas faço essa pergunta. E agora podes responder ao Helder como quiseres. Freestyle. Sim, entretanto temos novamente o aviso do tempo. Não sei se reparaste que temos o aviso do tempo, enquanto acendias a luz, enquanto depois os auriculares tivemos o aviso do tempo. Bom, muito rapidamente, só para dizer uma coisa, eu acho que... Olha, assim, sabes que eu concordo com a ideia de que Portugal não é racista. Há racistas em Portugal, eu concordo completamente com essa ideia. Assim como Portugal também não é um país fascista, mas tem fascistas. É exatamente a mesma coisa. Porque para termos isso na sociedade tínhamos que ter leis racistas, tínhamos que ter isso tudo. E Portugal não tem. Portugal não é um país racista. Tem racistas. Mas a frase e o tweet do Rui Rio não era esse. O tweet do Rui Rio era que sim, não existe racismo em Portugal. Aqui a nuance semântica é importante. Mas não é possível que ele estivesse a dizer que acha que não há nenhum racista em Portugal. É evidente que há racistas e há fascistas. Agora a questão é, nestes partidos que se criam à direita, como foi, vocês se lembram, o Nova Democracia, eles vão todos a correr para lá. Porque são partidos que já estão formados, ou seja, há uma dificuldade tremenda que a extrema-direita verdadeira tem. Não consegue formar um partido. Não consegue recolher assinaturas. E, portanto, cada vez que alguém forma um partido, eles vão a correr para lá. Aconteceu na Nova Democracia. Manuel Monteiro pôs a milhas dali. Pronto. Aconteceu com o Chega. E, portanto, nós aqui temos duas formas de ver isto, acho eu. Ou embarcamos nesta cena, fascistas, e eles continuam a crescer, e temos um problema, ou se tem que fazer política, tem que se gerir isto. E eu acho que é o que o Rui Rio está a conseguir fazer. Porque o Rui Rio não é fascista. E o Rui Rio não é de extrema-direita. E eu não sou provavelmente um fã de Rui Rio. Mas não é. E, portanto, a forma que ele está... Para já eu acho que há um enfraquecimento do Chega no futuro. Como houve um enfraquecimento, se repararmos, foi menos do que aquilo deveria ter sido. Mas houve um enfraquecimento do Bloco e do PC, depois da geringonça. É evidente. E mesmo assim o governo de houve um enfraquecimento do PC, não tanto do Bloco. Não, houve dos dois em termos de número de deputados, não, mas em perda de votos, sim. E, portanto, há menos apoio popular, depois na organização parlamentar mantiveram os deputados. Mas enfraqueceu-se em termos de número de votos. E o governo de António Costa nem é propriamente uma coisa assim de grande memória, não é? A única coisa não nos podemos esquecer do exilado no Banco de Portugal, que foi Mário Centeno, que fez a austeridade para calar, e as pessoas sentem isso, não é? Portanto, tiveram devolução de rendimentos, mas sentem que a vida delas não está assim tão melhor quanto se pensava. E sabem isso mesmo. E, portanto, não tendo sido um governo extraordinário, mesmo assim, os partidos que só lhe deram apoio começaram a desaparecer, a enfraquecer-se. E assim vai ser nos Açores, se o governo desta coligação funcionar, o Chega depois não tem votos nenhum, porque os votos transferem-se. As pessoas estão revoltadas, transferem-se para aqueles que deram rendimento, deram trabalho, deram emprego, deram progresso e vão, de certeza, votar nos governos. Portanto, esse enfraquecimento é sempre uma boa notícia. E, portanto, nós temos que fazer... Os fascistas... Eu acho que esse enfraquecimento é uma boa notícia, não estou certo é que isso vai acontecer. Porque os tempos são de feição para que a extrema-direita e a direita mais musculada e mais radical cresçam. Estão de feição enquanto não se parar de falar nisso e dar-lhes a importância que não têm. Essa é que é a questão. O jogo que o Rio está a fazer consegue dar-lhes cabo de dar a mão. Porque Ventura, com todos os seus defeitos, não me parece igual àquilo que lhe apareceu no partido. Como apareceu na Nova Democracia. Como nem sei se não estará a aparecer no Partido Aliança, de Santana Lopes. E essa extrema-direita tem que ir apanhar partidos. E, portanto, essas dissidências que haverá do Chega já são os tais ortodoxos. E o Ventura não parece um desses. E, portanto, se de alguma forma os moderados conseguirem pegar num partido que é uma bomba relógio, e se conseguirem começar a dominar aquilo, a domesticar, isso é uma segurança. Mas isto é uma forma de ver as coisas que é difícil de falar em público, porque o que é fácil dizer em público são os fascistas, temos que acabar com aquilo, eles continuam a crescer. E, portanto, vamos todos alegres contra o muro. Portanto, há uma coisa que a mim parece só evidente, temos que atacar aquele problema. A mim parece-me, sinceramente e genuinamente, que a estratégia de Rui Rio, e não só de Rui Rio, falamos só de Rui Rio, mas não é só de Rui Rio, é uma estratégia que poderá resultar. E aqueles sim fascistas, e aqueles sim extremistas que há no Chega, e que houve na Nova Democracia, e que haverá sempre que se forme um partido à direita, e que houve no CDS também, muitos foram do CDS pós-Chega, porque no CDS não encontravam espaço para as suas imbecilidades. E, portanto, temos que trabalhar com isto e dominar isto.
um bocadinho como Churchill fez na guerra. Muita gente ao início disse o que é que ele estava a fazer da vida dele. Mas é que às vezes a forma de atacarmos os problemas não é assim tão óbvia. Se as pessoas preferem continuar a gritar fascistas, 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 e eles a crescer, é uma estratégia, mas eu acho que não vai resultar. Eu acho que esta parece-me francamente melhor, porque o Chega é possível que venha para o espaço mais democrático, é possível que seja controlado, e se Ventura continuar ali manso, debaixo de uma certa proteção, vai conseguir ele próprio proteger-se daquilo que aparece no partido e daquilo que vai estar permanentemente a pressionar. Portanto... Nós ficaremos na história se conseguimos fazer isso, porque não há muitos exemplos, pelo menos na Europa, em que isso tenha funcionado. Há muitíssimos exemplos que isto tenha funcionado. Recente. E há exemplos recentes, tu repara uma coisa, o crescimento, nós vamos ficar, isto vai acabar outra vez, já tivemos a mensagem. Pois vai, bora, 4 minutos, vai. Não, pronto. Não, dá-me um exemplo ao outro, posso não estar a ver, mas já agora fica... Não, tu tens partidos, tanto à direita como à esquerda, atenção, mas tu tens muitos partidos, sobretudo no centro da Europa, onde tu ouves falar dos exemplos austríacos e tudo isso, em que estás a falar de uma existência de uma direita menos moderada, enfim, extremista não será, mas menos moderada, que são partidos que se habituaram perfeitamente a uma vida em democracia e ao respeito mais básico dos princípios constitucionais. Sim, mas depois, por exemplo, a questão do Salvini, por exemplo, também se associou a movimentos populistas e tal, e era de extrema-direita e conseguiu lá chegar. Depois desapareceu, mas... Não desapareceu, desapareceu, entre aspas. Calma para o regresso. Ele injetou-se. Sim. Ele apresentou uma moção de censura contra um governo do qual fazia parte. Certo. E depois esse mesmo governo, com Giuseppe Conte e com o Movimento 5 Estrelas, passou a aliar-se à esquerda ao Partido Democrático de centro-esquerda. Portanto, passou Itália, da mas é que Itália Itália é o melhor exemplo. Então. Itália é o melhor exemplo porque a extrema-direita em Itália sempre foi ignorada. O movimento 5 estrelas cresce completamente sozinho e de costas voltadas para todo o poder. Portanto, ou seja, todos esses exemplos são bons, mas não são o que estão a dizer. O movimento 5 estrelas com como é que ele se chamava? O comediante. O Grillo. Sim, o Grillo. Ele fez aquilo sozinho com os seus espetáculos por Itália e foi ganhando o seu apoio. Quando entram para o poder, quando chegam ao poder, é com poder próprio. Mas o 5 Estrelas nunca foi claro que fosse um partido de extrema-direita, era um partido populista antissistema. A Liga, a primeira Liga do Norte. Do Salvini, sim. Exatamente. Mas o que Grillo conseguiu com o antissistema foi ter apoios, ir buscar os votos à extrema-direita e à extrema-esquerda, porque é o tal antissistema, mas conseguiu congregar todo aquele descontentamento, mas cresceu sozinho. E depois, a partir daí, é que os movimentos extremistas começaram a crescer. Porquê? Porque já havia espaço e já havia poder natural. Não era preciso fazer acordo com ninguém. O termo de comparação entre Portugal e Itália... É que tu ignoraste. Não, é muito simples. Para mim, o termo de comparação que eu uso em relação ao Chega em Itália é a Liga, não é o 5 É a Liga, estrelas. sim. Pronto, então, mas chegaram onde chegaram, homem. Não, mas não foi no passo dos moderados, foi cresceram sozinhos. Esta é que é a questão. Se tu continuas agora aos gritos, a dizer faz isto, eles vão crescer. Vocês viram o crescimento, tu Chega não viram, mas há alguma dúvida que o Chega no Parlamento Nacional, nas próximas eleições, quantos deputados terá? 6, 7, 8, 9, 10? Dobro ou mais. Sim. Então explica-me como é que a estratégia está a resultar, de estar permanentemente a gritar no racismo, não faz justiça, no xenófobo. Quer dizer, porque lá está, porque o que acontece é que não chega, como aconteceu na nova democracia, a verdadeira extrema-direita, os verdadeiros fascistas estão a tomar controle do partido. E por isso é que eu digo, uma estratégia em que vá buscar, em que vá trazer o Chega para os moderados e comece com essas dissidências, isso é que é uma boa estratégia. Portanto, vocês estão a esquecer. Mas o exemplo do Salvini é bom. O Salvini tem um crescimento que é próprio, é pessoal, não foi com acordo com nenhum Rui Rio. Quem é o Rui Rio de Salvini, por favor? Eu não estou a ver quem é. O crescimento dos antisistemas em Itália foi próprio, foi deles. E foi, muitas vezes, com o poder moderado, clássico, de costas voltadas. E é o que se está a passar em Portugal. E se continuarmos assim, o Chega fica com 20, 30, 40 deputados e às tantas não terá que falar com ninguém. E eu aí quero ver, aplaudir a estratégia. O Rui Rio... Isto vai terminar, amigos. O Rui Rio de Salvini chama-se Giuseppe Conte. Que continua lá como distribuidor de jogo, com o sistema e com... Mas era isso que eu estava a falar. Mas quando há o acordo, já existe um poder natural. Salvini já não estamos a falar de uma expressão eleitoral ou da ausência de expressão eleitoral. Quando é que há o primeiro acordo?
Não sei, tínhamos que ir ver. Mas o que tu estás a dizer é que o Salvini foi crescendo, onde era impossível já não fazer pactos Não é o com Salvini, não é o Salvini. o partido, a Liga do... Eu concordo que a Liga do Norte é o que se compara com o Chega, não é essa a questão. O crescimento dos antissistemas e dos extremistas em Itália foi sempre feito de costas voltadas com o poder, nunca foi em acordos. Esta que é a Portanto, questão. o que nós estamos a fazer Eles agora crescem... é o poder a dar o coisa para amochar. Sim, Estávamos aqui a falar de Salvini e esta gravação acabou com a paz. Pedro, o que é que estavas só para concluir a tua ideia antes de passarmos para as pisadeiras? Para concluir, muito rapidamente, é que esquecemos, quando se faz essas comparações, na minha opinião, o que se esquece é que já existia uma força própria desses partidos. E basta ver-se, eu não tenho ao certo, mas basta ver-se que o Vox, o Chega foi um partido fundado em 2019, ou 2018, já não me recordo, mas é um partido muito recente. O Vox, que já tinha, enfim, alguma organização, mas é do início, é de 2012, 2013, e a Liga Norte nem se compara, a Liga Norte é dos anos 90. Portanto, o que eu quero dizer é que já existia, quando estes partidos começam a ganhar o poder que têm, já existia uma força que é própria. O Chega ainda não está, e o Chega ainda está em bolha, ainda está a captar, e por isso é que teve este resultado também no Parlamento Nacional. E por isso é que eu digo, estamos numa fase que é crucial para o partido ir para um lado ou para o outro. E eu acho que esta clivagem, este discurso permanente na opinião pública, não é favorável a um desfecho que nós queremos, que é que os fascistas e que os extremistas que sempre existiram continuem lá no cantinho deles sem representação política. Não, de se estar a falar sempre sobre eles também não, já estou de acordo contigo. Mas pronto, e muitas vezes isso tem que ser feito com uma política e com políticos, não é com discurso e com cartas contra, porque isso aí eles continuam a crescer e sempre cresceram. Esse é o meu ponto relativamente aqui, portanto, às comparações e a tudo isso. E agora, e para terminar a minha parte, só pegando uma coisa que o Helder disse há pouco sobre a questão de ser Ventura a meter o Chega no bolso, o Rio no bolso. Eu queria só dizer uma coisa, é que aquilo que se falava em 2015, temos que ver que António Costa abriu um precedente e ao mesmo tempo deu uma lição. Ou seja, nas primeiras horas das negociações, aquilo que se achava é que aquilo ia ser uma geringonça de facto, ou seja, um governo com PS, Bloco de Esquerda e CDU, ou comunistas e verdes. E não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que governou o PS com o seu programa. Os votos da CDU e do PCP foram oferecidos ao PS. O PS governou como quis. Isso no início, quando se começou a falar da geringonça, ninguém pensava que era isso que ia acontecer. E houve muitas críticas que foram nessa onda. Como é que é possível ir governar Bloco e PCP? E não foi isso que aconteceu. E agora para terminar, Bloco e CDU tiveram que fazer uma coisa que foi, eles estavam entre a espada e a parede. Se não viabilizassem um governo de António Costa, governava Passos Coelho, governava a PAF. E portanto eles seriam responsáveis por governar a PAF. Tiveram que aceitar aquilo. O mesmo se passa nos Açores. Porque Ventura seria, penso eu, Ventura teria tudo a ganhar com uma crise política. Tudo. Ele ia crescer outra vez numas segundas eleições nos Açores. Ele ia crescer. Portanto, ele aqui fica também entre a espada e a parede. Porque se não fosse Ventura, governava outra vez o PS. E ele seria responsabilizado todos os dias pela outra direita. Que a culpa era dele. Como aqui em 2015 seria o PS sempre a dizer governa Passos Coelho porque vocês não permitiram. Vocês, Bloco e PCP. Portanto, essa ideia de que Ventura está a aproveitar isto tudo para crescer e meter o Rio no bolso, para mim não faz sentido. Ventura queria garantidamente mais umas eleições dos Açores. Ia crescer mais um pouco. As pessoas iam ficar, ainda havia mais instabilidade, perdia-se votos por Ventura do CDS, para o Chega que ganhava poder. Portanto, sobre quem meteu quem no bolso, eu acho que Ventura só ganharia com outra solução. Agora, neste caso, foi forçado a viabilizar este governo, porque senão seria responsável. Helder, para terminar, tens tanta esperança no Zé Pedro nesta ideia que ele tem de que, puxando para o sistema, vamos achatar a curva do Chega? Olha, para terminar. Boa analogia. Não, é uma ótima analogia. Eu tenho muita esperança. Obrigado, boa noite. Exato. Deus. Eu tenho muita esperança no Zé Pedro Silva. Não partilho da esperança que ele tem em relação ao Chega e à possibilidade dele, desta forma, não crescer. Acho mesmo que ele vai continuar a crescer. Acho que temos uma diferença insanável, que é a equiparação entre PC, Bloco e Chega, portanto, à esquerda e à direita. Eu acho que sim, eu provocaria um líder a sério, como eu acho que Rui Rio não foi, mostrou ser um líder diferente no início da pandemia, perdeu a cabeça ou quis, ou pressionado eventualmente
por agentes aos quais ele parecia, ou em relação aos quais ele parecia blindado no início, parece ter cedido, ou então uma convicção própria, porque eventualmente partilhará de alguma coisa que Ventura defende. E não nem sequer estou a falar nas características mais odiosas de Ventura, que Ventura defende como trampolim para chegar ao poder, porque também nem Ventura acredita verdadeiramente naquilo. O que eu acho é que sim, nesse caso, acho sinceramente que mesmo correndo o risco de o Chega crescer ainda mais, a solução era continuar a não deixar que o Chega fizesse parte de uma solução governativa. Muito bem, está terminada a nossa... Deixa-me só... Tu querias. Eu vou só terminar com uma provocação, porque isso foi uma coisa que o Heller disse já há bastantes minutos, aliás, nós estamos aqui há tanto tempo que se calhar até disse isto ontem. Porque o Heller há pouco disse, e isso tem-se falado muitas vezes, não se quer a comparação entre a extrema-esquerda e a extrema-direita, apesar de para mim todos serem moderados e ortodoxos lá dentro, e o Heller às tantas dizia não há comparação possível, o Bloco e o PCP não apresentam propostas que sejam contra a Constituição, não é? O Chega aí também não, apresenta propostas de revisão constitucional para meter umas que não estariam ao abrigo desta Constituição, mas a revisão constitucional está na Constituição. Mas portanto, e há essa visão de que o Bloco de Esquerda e o PC são praticamente um PS, ou seja, agora aqui, não no sentido em que são tão dóceis assim. Agora a minha questão é, e a pergunta que eu faço quando dizem isso é, imaginemos Portugal governado com uma maioria até de 2/3, se quiserem, uma maioria absolutíssima do PCP ou do Bloco de Esquerda ou dos dois. É que eu gostava de ver se a Constituição não levava uma revisão brutal. Eu gostava de ver se os direitos se mantinham. Eu gostava de ver se isto não se tornava imediatamente num regime como a muitos nós assistimos. Portanto, não podemos normalizar a extrema-direita, não, mas também não podemos normalizar a extrema-esquerda. Porque há muitos exemplos de países governados em regimes de extrema-esquerda. E por isso, quando aqui se diz que o Bloco e o PCP só estão a brincar, que eles não são nada daquilo que dizem, pois eu gostava de ver uma maioria absoluta de ambos. Isso, e de 2/3, para ver se não havia a revisão constitucional. Eu gostava de ver. Ok, não temos muito mais tempo, eu imagino, mas tens algum exemplo em que isso tenha acontecido? Não, mas eles estão a crescer. Há pouco caíram agora todos em nota, mas o Bloco de Esquerda... O PCP, infelizmente... Eu não tenho um exemplo, mas o facto de não ter exemplos, de Ventura também não tem neste momento nenhum exemplo de ataque à Constituição. O que ele diz é que quer fazer uma revisão constitucional, são coisas completamente diferentes. Sim, mas nunca ouviste nenhum parlamentar do bloquista ou comunista a mandar uma deputada para a sua terra, nunca ouviste nenhum deles a sugerir uma cerca sanitária, uma cerca sanitária em relação a uma etnia muito específica que são os ciganos, mas diz-me tu, porque no limite eu durmo bem com uma eventual maioria de 2/3 daquilo que tu falas, que eventualmente acabasse de uma revisão constitucional. Até consigo dormir com isso. E com consequências. Que revisão seria? Certo. Com certeza. Mas não tens uma proposta do Bloco de Esquerda, uma proposta de revisão constitucional que é praticamente uma reforma agrária em toda a economia, é nacionalizar tudo o que é eletricidade, portos, tudo. Portanto, e repara, e isto é quando ainda tem que falar devagarinho. Agora imagina que tinham o poder nas mãos. E esta que é a questão. Para mim o facto das pessoas não falarem, ou seja, Ventura diz tudo o que lhe vai na alma, mas isso de certa forma é bom, porque já sabemos com o que contamos. Quem está muito caladinho na sua, mas tem lá na sua matriz ideológica tudo ali descrito, isso é que me assusta. Eles não falam, mas eles fazem se puderem. Sim. E esse é que é o meu medo. Eu prefiro uma reforma agrária, no limite, uma reforma agrária, uma nacionalização de setores-chave da nossa sociedade, a ter aquilo que a Ventura pode não acreditar, mas diz e legitima ao dizê-lo. Portanto, ele não pode depois queixar-se de ter lá pelo meio loucos que defendem a castração física e química. E a pena de morte e outras questões. A castração física e química são coisas completamente diferentes. Pois são, mas foram ambas defendidas pelo partido, não pela direção, mas foi uma proposta que fizeram durante a convenção. Sim, mas isso aí é diferente de ser o partido a defender a castração física. Mas enfim, esse por nós de facto já não vale a pena defender. Só queria chamar a atenção para que o facto de falarem, podemos estar aqui a discuti-los e podemos arranjar formas de controlar e aliás, da discussão nasce a luz, não é? E portanto é na discussão também que muitas vezes se consegue, dissuadir as pessoas de certas ideias. O meu problema é quando não falam, quando não dizem, quando não se sabe o que se passa lá vai dentro. Mas o que lá vai dentro nós podemos imaginar o que é.
Era só isso. E era só uma provocação, porque há bocado disseste, vimos alguma vez o PCP e o CDU fazerem alguma coisa? Pois, de facto, não vemos, mas... Da discussão nasce a luz, da moderação apaga-se a luz. Exato. Sim, quando quiserem podemos passar para a pisadeira, se os meus queridos quiserem. Está Senão bom, está ótimo. Tá ótimo, Pronto, sim. só para saber. Está então terminada a nossa reunião de condomínio. Vamos passar aqui para as pisadas e Sr. Hélder Gomes vai dar uma pisada, não a um português, deduzo eu. Não, por acaso partilha o primeiro nome com um cão que é o meu e que é português, nasceu em Palmela, mas eu quero dar uma pisada a Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, por várias razões, a primeira das quais é ele perdeu um aliado um aliado atlântico, porque uma vez que através da mentira propagada, vezes sem conta, até mesmo quando assinava colunas de jornais, fazia questão de mentir como correspondente no Parlamento Europeu. Portanto, ele quis o Brexit, comprometeu-se com a saída do Reino Unido da União Europeia. Isto vai tudo muito atrasado, é importante lembrar que o Reino Unido, o período de transição terminaria a 31 de dezembro, isto não parece que esteja encaminhado para ser resolvido ainda durante a presidência alemã do Conselho da União Europeia, portanto vai sobrar para a presidência portuguesa, que começa a 1 de janeiro, mas no fundo é pisada por causa disso, pelo atraso que o Brexit leva, e também pelo diretor de comunicação de Boris Johnson, que se demitiu. Ele era um dos principais defensores do Brexit, estamos a falar de Lee Kane. Ele era diretor de comunicação, demitiu-se na quarta-feira à noite, era um dos principais defensores do Brexit e há quem acredite que isto traga uma ala mais moderada para o Partido Conservador. O que significa que isto vai continuar nas meias tintas em que sempre esteve, isto, o Brexit, entenda-se. E também me parece que Boris Johnson se vê, de uma forma ou de outra, esvaziado na sua intenção de get Brexit done, porque isso não aconteceu ou tarda muito em efetivar-se. Depois, no dia seguinte, ainda esta semana, o Guardian, citando várias fontes, dizia que o conselheiro-chefe de Boris Johnson, o Dominic Cummings, teria sido demitido. Isto ainda carece de confirmação. De qualquer modo, é um conselheiro que teve o enorme rabo de palha em maio, porque viajou de Londres para Durham com a sua família, desrespeitando as regras de confinamento. Portanto, vai tudo muito errado no do Reino Unido, não da Dinamarca, e Boris Johnson parece estar aqui a perder um bocadinho aquela aura de tipo que faz as coisas acontecer. Get Brexit done. Make United Kingdom. Exatamente. Parece que Boris Johnson se moderou um bocadinho, talvez. Só essa possibilidade ou não? Terá sido por convivência com o UKIP ou com o partido do Brexit? É isso, talvez, sim. Aliás, Boris Johnson é capaz de mudar mais vezes de ideia do que o próprio André Ventura, e esse tem mesmo um historial bastante grande. Zé Pedro Silva, a tua pisada? Olha, a minha pisada é justamente no desprezo que estamos a dar a título coletivo, mas sobretudo ao nível do poder, que é evidente que esse tem essas responsabilidades, ao terrorismo no norte dos Açores, porque há terrorismos que nos interessam imenso, mas dos Açores. Norte de Moçambique. Não sei porque é que me ocorreu Açores, não faço ideia nenhuma. Também não. No norte de Moçambique, que é uma coisa absolutamente surreal, não é? Portanto, as notícias que chegam, que vão chegando de vez em quando, é quando já é às 5 dezenas de decapitados e, portanto, quando temos e agora vou ser um bocadinho demagógico, eu sei, mas às vezes também temos essa liberdade, mas quando é um incêndio de uma catedral em Paris, é uma desgraça tremenda, quando é também um atentado em Paris e o que eles sofreram já, ou em Londres, ou em Madrid, é uma desgraça, e temos ali em Moçambique, um país que, como é evidente, tem ligações fortíssimas connosco, tem que ter, e não devemos ter vergonha nenhuma delas, antes pelo contrário, devíamos alimentá-las cada vez mais, porque temos uma história comum, umas vezes mais feliz, outras vezes menos, mas temos uma história comum e, portanto, devíamos não estar... Não só isso, e fazemos parte de uma organização
que reúne também, que inclui Moçambique, Portugal e os restantes países falantes de português. Sim, uma organização que devia ter, enfim, muito mais poder e intervenção do que tem, e portanto o desprezo que se dá a isto é absolutamente, sei lá, injustificável e um crime. E por isso, recordo que Macron conseguiu dar um destaque a isto, com um post nas redes sociais, seja o que for, mas conseguiu dar destaque a isso, e em Portugal andamos aqui entretidos com outras coisas. Muito bem, eu para terminar... Nomeadamente com as eleições também, as horas que demos, podíamos ter tirado ali, sei lá, meia hora de eleições americanas para falar um bocadinho do Moçambique e já agora reforçando o peso da organização que o Heller também lembrou. Que é a CPLP já agora, mas fala. Eu, ao contrário do António Costa e do Rui Rio, tenho linhas vermelhas e hoje, por causa das manifestações, eu vou fazer aqui uma pisada a várias pessoas, incluindo a Graça Freitas e a médicos como o Gustavo Carona, que é o Humanitarian Doctor, não sei se já viram, é assim uma superstar da medicina agora, mas ia dar uma grande pisada a esse médico, vou guardá-la para a próxima semana porque estava a ver as manifestações... E dei de caras é quase um teaser. Veja a próxima semana. Dei de caras com alguma, eu não digo de violência, mas ofensas e quase apertar com os jornalistas, principalmente de pessoas ligadas aos jornalistas pela verdade e esses malucos todos que foram agora desmontados de forma talvez um pouco cinematográfica e dramática, mas bem desmontados pela TVI e de resto por quase todos os fact-checks que fazem em Portugal. Mas acho que a linha vermelha foi passada sobretudo hoje. Eu não estava muito à espera que nós... É muito habitual que em Portugal nós copiemos muita coisa. Eu não estava à espera que copiássemos aquela ideia de que isto está tudo muito mal e no fim quem apanha por tabela são os jornalistas. E o que eu vi foi isso. Isto está registado, foi escrito, foi filmado. E houve uma situação com um jornalista do Observador e acho com uma jornalista da RTP. E eu não sei como é que se pode resolver isto, mas a minha linha vermelha é exatamente esta. Quando os jornalistas que têm, enfim, o princípio da liberdade de imprensa não conseguem fazer o seu trabalho, alguma coisa está muito mal no reino de Portugal, não é? E eu não queria ter visto esta situação, acho que é bastante vergonhoso. Não sei o que é possível fazer para impedir que isto aconteça outra vez, porque eu entendo que as pessoas estão muito descontentes, estão muito fartas, desde do chefe Lubomir até à pessoa que tem uma padaria, mas depois estas pessoas da desinformação e dos pelas verdades metem-se pelo meio das manifestações e fazem isto. Eu vi um vídeo de um tal de Sérgio Tavares, que é um DJ, que agora virou personalidade, a confrontar a TVI, dizendo que eles são todos uns mentirosos e a insultar toda a gente ali à frente. Portanto, estamos neste estilo confrontacional, que não vai beneficiar ninguém e que põe em risco, no limite, como foi hoje, a liberdade de imprensa. E, portanto, eu peço, pelo menos às autoridades ou ao governo ou a alguém que tenha alguma atenção a isto, porque me parece inadmissível que os jornalistas não possam, pelo menos, fazer o seu trabalho e é para isso que nós trabalhamos. Enfim, numa pandemia estamos todos muito irritadinhos, mas há linhas vermelhas e eu acho que hoje foi ultrapassada uma dessas linhas. Bom, vamos então... Deixa-me só dizer uma coisa sobre essa coisa dos restaurantes. Concordando com o que estavas a dizer, mas eu acho que os restaurantes, nomeadamente Lubomir, que é a pessoa estuda, eu acho muito mal que os restaurantes se deixem representar por Lubomir. Já na primeira pandemia foi a mesma coisa. Lubomir é um chefe muito popular, é um chefe que sempre que há uma crise nos restaurantes faz posts com a sua própria fotografia, é assim uma coisa um bocado esquisita e incita um bocadinho àquela violência dele que na televisão é meia teatral, mas depois dá nisto, porque há quem não seja teatral. E, portanto, ele tem responsabilidades nisto. Os restaurantes têm todas as razões e mais algumas para estar descontentes com o governo, deviam-se ter preparado porque na primeira vaga já tinham sido esquecidos, mas aí percebia-se, porque era uma coisa completamente nova, na segunda não, já não se compreende e, portanto, têm todo o direito de reclamar. Agora, deviam ser bem representados por alguém que se sentasse no governo, e não com o governo a falar, e não em manifestações nesta altura, a mandar vir com polícias e com jornalistas. E aí ele, Lubomir, tem muita responsabilidade porque acabou por incentivar um bocado isto. Só dizer uma última coisa, nesta questão de os jornalistas estarem em xeque, e de certeza, e aqui já falámos várias vezes dos erros da imprensa e tudo mais, mas esta questão do ódio, e muitas vezes nós falamos aqui do perigo do André Ventura, para mim o maior perigo até são estes negacionistas neste momento. Apesar de elementos do Chega terem estado nessa manifestação, ainda hoje André Ventura quis fazer a sua fotografia, mas eu acho que neste caso é irrelevante.
E portanto é só para as pessoas perceberem que cada vez que estão nas televisões e nas redes sociais a mandar ódio para cima dos jornalistas, é isto que acontece, é o fim. O fim e a consequência é esta. Se acham bem, eu devo estar muito enganado, pelo menos da profissão que tenho ou da pessoa que sou. Eu não acho isto nada bem e convém que isto pare rapidamente, porque depois não sei o que é que vai resultar, porque eu não quero que Portugal seja igual a muitos países onde não há liberdade de imprensa e, portanto, vou sempre combater contra isso e espero que outras pessoas também estejam do lado certo. Bom, vamos mandar aqui as pessoas... E se algum dia fizerem alguma coisa, eu vou lá estar, hein? Se algum dia Exato. fizerem alguma coisa a vocês, eu estou lá. Vamos mandar, desde que não seja do lado oposto, por mim está tudo bem. Exato, eu estou lá a mandar vir também. Chulo! Não, eu não conheço. Eles é que meteram no podcast. Hélder, vais mandar as pessoas onde? Olha, ainda bem que disseste isso e que fizeste essa pisada. Acho que é justa. No entanto, e eu também gosto de deixar passar alguns anos e a história acabar por me dar razão. Há uns anos largos, por causa justamente de um programa de televisão desse chefe, Lubomir, que tem demasiada testosterona. E é de facto uma pessoa que eu nunca achei simpática, mas ele tinha um programa em que ia aos restaurantes, não é? E desfazia aquilo tudo de alto a baixo e muitas vezes aquilo significava fechar um negócio no limite. E eu acho que, pronto, acho que a televisão também deve ser... Estás a dizer que é uma espécie de karma agora? Não, eu estou a dizer é que na altura eu, por acaso, nas redes sociais, pronunciei-me em relação ao encerramento de um restaurante na sequência de uma visita... Era o Caneira, o velho Caneira, o famoso Caneira. Televisionada do chefe Lubomir. Eu acho que as pessoas têm toda a legitimidade para apontar, e também têm um livro de reclamações, para apontar falta de condições de higiene ou das questões de salubridade ou insalubridade, porque é da alimentação e que estamos a falar, mas há limites, apesar de tudo, para a perseguição. E na altura eu dizia isso, acho que defendia isso. E, portanto, gosto muito que Zé Pedro Silva, neste momento, diga que, de facto, a restauração é muito mal representada quando é o chefe Lubomir que toma as suas dores. Porque, primeiro, não é a pessoa mais necessitada, nem é a pessoa que anda com uma mão à frente e outra atrás a precisar de clientes, porque já os tem. São mais os restaurantes que vivem das pessoas do bairro, das pessoas que vão lá e fazem as suas refeições todos os dias. Portanto, eu quero mandar as pessoas justamente nas horas em que podem fazê-lo e nas condições em que podem fazê-lo fora desses horários, aos restaurantes, jantem ao meio-dia, troquem o que quiserem, mas não deixem de ir aos restaurantes nos horários em que puderem, não deixem de ir às peças de teatro que estiverem em exibição, não deixem de ir ao cinema e, sobretudo, frequentar aqueles sítios que vocês considerem. Eu não quero estar a ser moralista, só estou a dizer que neste momento eu vejo aqui no meu bairro, vejo em vários outros bairros da cidade e é assim um pouco pelo país fora e pelo mundo no limite, mas isto está a apertar mesmo muito. Há negócios que ou já fecharam ou estão no risco iminente de fechar. Se nós pudermos fazer alguma coisa por isso, era de bom tom. Muito bem, fica a sugestão que subscrevo e acho que o Zé Pedro também. Zé Pedro, vais mandar as pessoas onde? Ele liga um bocado com a do Hélder, porque eu vou mandar as pessoas a todo lado, menos ver televisão. E eu explico, é que, quer dizer, depende do que passa na televisão, imaginem, isto agora este episódio vai estar no YouTube, não é? Podem pôr na televisão e aí podem ver televisão. Não, mas a minha crítica é à programação e é também informação, mas sobretudo à programação diária, em que, e agora como estamos mais tempo em casa, vamos ter na televisão ligada e de vez em quando passamos por aquilo, e as televisões estão a injetar depressão nas pessoas. É tudo triste, é tudo depressivo, é um horror assistir. Exploram completamente, até à exaustão, os dramas pessoais, porque sabem que do outro lado está quem é receptivo a isso, naturalmente, mas é criminoso. E depois chegamos à informação e muitas vezes também adornamos a informação objetiva, clara e transparente com
reportagens melodramáticas em que mais uma vez se explora muito o sofrimento. Nós sabemos que existe, ele tem que ser partilhado, tem que ser denunciado, tem que ser tudo isso, mas aqui há uma exploração cinematográfica às vezes, músicas, tons, e isso incute nas pessoas um medo e uma depressão, uma tristeza que tem outras consequências. E portanto, alguma inteligência na gestão da programação nestes tempos, para manter as pessoas, enfim, animadas dentro do possível, a verem coisas positivas, era interessante. E de dia para dia cai a pique a audiência das televisões, estão a passar agora para as redes sociais, para os telemóveis, para os iPads, para isso tudo, e enquanto isto se mantiver assim, com esta programação, com esta depressão autêntica, eu vou festejar sempre cada espectador que eles percam. De facto, sendo certo que depois fica uma camada da população, que é justamente a que tem mais problemas ainda relativamente a esses casos de depressão ou de ficar triste, não é? Os mais velhos, naqueles programas da manhã e da tarde. E como digo, isso tem consequências, ou seja, todos os dias haver tristezas e dramas tem outras consequências também ao nível da saúde. E por isso era para as pessoas não verem, apagarem, desligar. Verem outra coisa, lerem um livro, lerem uma história. Às vezes as histórias também são dramáticas, é verdade, mas ao menos há ali uma arte qualquer que não a pura exploração e depois escavacam sempre mesmo no que é mais triste. Por isso, não vejam. Ou então, quem tem o poder de conteúdos e de programação, que altere rapidamente a estratégia e que injete um pouco de ânimo e de alegria nas casas das pessoas que, enfim, agora têm que ter um bocadinho mais de distrações. Eu, para terminar, vou a reboque destas sugestões e vou, numa onda de pura solidariedade e zero ironia, pedir às pessoas que leiam o novo livro da Cristina Ferreira, o Para Cima de Puta, porque me parece estás a ser irónico, não? Porque me parece que a Tirinha está a precisar de alguma ajuda e como estamos a voltar a uma espécie de primeira vaga, o confinamento obrigatório, temos que começar a ajudar-nos uns aos outros e este desespero no título parece-me que leva Ou ao está a ser desespero das irónico, não pessoas está, contrário. Não, estou mesmo a falar a sério. Tem E que portanto estar, eu tem acho que que a estar. Cristina Ferreira desapareceu um pouco do mapa, está-se a tornar um pouco irrelevante e portanto como eu acho que Cristina Ferreira é uma mulher do povo e portanto o povo gosta muito dela, temos que apoiar as pessoas quando estão numa má fase, por isso fica aqui a minha sugestão. Para Como é que se chama cima o de livro? puta, para cima de puta. O que é que te incomoda mais? É puta no título ou para em vez de para? Epá, incomoda-me tudo, sinceramente, Ok. incomoda-me tudo. E a falta do apóstrofe, não é? Podia ter, enfim. Bom, o que não tem apóstrofes é este podcast que foi longo, foi difícil, mas lá o parimos, é verdade, dia de reflexão fica então feito. Se fosse fácil, não era para nós. Exatamente, foi aqui uma horinha bem passada, vejam o nosso vídeo do YouTube e depois mais tarde, talvez amanhã ou na segunda ou quem sabe nunca, também vai estar disponível nas plataformas, nas outras plataformas. Mantenham-se seguros, usem a máscara, fiquem em casa, façam o amor, mas tudo com saúde e com perseverança. Vamos continuar aí na luta, vá. Para cima de Beijinhos. puta. Tchau. Exatamente. Para cima de puta.